Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é uma questão sobre termoquímica, mais especificamente sobre lei de Hess. Vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte: para aumentar a octanagem, que seria a resistência, a eficiência e o desempenho da gasolina em motores a combustão, pequenas quantidades de benzeno, um hidrocarboneto aromático, são adicionados a esse combustível. Assim, como a maioria dos derivados do petróleo, a queima do benzeno libera uma quantidade significativa de energia. O diagrama a seguir apresenta os valores da variação da entalpia para cada etapa intermediária do processo de combustão completa desse composto, certo? Aí ele vai querer saber qual é o valor da variação da entalpia em quilojoules para a reação de combustão completa de 1 mol de benzeno. Ok? Então tem algumas informações importantes aqui. Tá? Então ele está falando que ele vai apresentar uma sequência de equações. Tá? Ele vai dar as etapas intermediárias do processo de combustão completa. E quando ele diz o termo combustão completa, ele está querendo dizer que a queima do benzeno, a combustão do benzeno vai gerar CO2 e água, tá? Porque existe a combustão completa e existe a combustão incompleta, onde você gera os monóxido de carbono e água, ou você ainda pode ter um caso onde você libera carbono e água, tá? Só que esses casos aqui serão de combustão incompleta. A combustão completa te gera CO2 e água, tá certo? Então, ele vai ter aqui a combustão do benzeno, de 1 mol de benzeno, tá? Então, sempre que você tem questões sobre lei de Hess, você tem que saber de onde você está partindo e aonde você quer chegar. Então, quando ele diz a combustão completa do benzeno, você vai ter o benzeno, tem a fórmula C6H6, tá? Como é uma combustão, você vai reagir com o oxigênio, então são os nossos dois reagentes, e como é combustão completa, você vai gerar CO2 e água. Tá certo? Então, aí você precisa fazer o balanceamento dessa equação. Você tem 6 carbonos. Coloca 6 carbonos aqui. Você tem 6 hidrogênios aqui. Como já tem um 2, você precisa colocar um 3 aqui, porque 3 vezes 2 vai dar 6. E aí, aqui eu tenho 12 oxigênios. Aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, do lado dos produtos, eu tenho 15 oxigênios. Então, se eu colocar 15 aqui, fica 15 vezes 2 dá 30. Então, se eu pegar, 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, se eu coloco aqui 15 dividido por 2, aí eu tenho 7,5. 7,5 vezes 2 vai dar 15, tá? Que seria a mesma coisa aqui. É como se esse 2 aqui cancelasse com esse 2 aqui. E aí eu tenho 15 oxigênios, porque seria uma multiplicação de fração. Então, posso simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E aí eu tenho 15 desse lado, tá certo? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, isso aqui é onde a gente está partindo. E aqui é onde a gente quer chegar. Tá? Então, nós vamos procurar uma equação onde o benzeno seja reagente e o CO2 e a água sejam produtos. Tá? Só que essa questão aqui ela não é tão típica igual a gente está acostumado a ver nos livros. Nos livros, geralmente, eles colocam uma sequência de equações e você vai invertendo a equação ou você vai multiplicando a equação por um fator para que você consiga cancelar elementos que são iguais, mas estão em lados opostos. E aí você chega na equação que você quer, que nesse caso para nós é essa equação. Tá? Nessa questão, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal, ela é um pouquinho diferente, porque ele já vai dar um diagrama para nós. E a partir da análise do diagrama é que nós vamos montar as equações e vamos tirar os valores das energias, tá certo? Uma vantagem nessa questão é que todas as equações já vão estar balanceadas. A gente não vai precisar se preocupar com o balanceamento dessas equações, tá certo? Mas nem sempre ele dá as equações balanceadas. Ele quer que você balanceie. E aí, quando você balanceia a equação, você tem que multiplicar também o mesmo valor de energia pelo mesmo fator que você multiplicou para conseguir cancelar os termos, tá certo? E é o que a gente vai fazer aqui durante a questão. Então, antes de ir para o diagrama da questão, eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Hess. Então, aqui nós temos um diagrama de energia, tá? Então, aqui nós temos os reagentes e os nossos produtos, tá? E por que a lei de Hess ela vai funcionar? Porque a entalpia é uma função de estado, assim como a entropia e como a energia livre. Então, a entalpia ela só importa o estado inicial,
ou a energia inicial, e a energia final. Para ela não importa o caminho que você usou para sair, por exemplo, do reagente e chegar aqui no produto. Então, eu posso fazer vários caminhos com energias diferentes para chegar no produto. Só que a diferença entre aqui o produto e o reagente é que vai ser a minha variação de entalpia. Porque essa parte aqui, que ele ganhou aqui, ele cancelou aqui. Essa parte aqui, que ele liberou aqui, ele absorveu aqui. Então, cancela. E aí ela vai se cancelando. Então, toda essa etapa excedente, que está acima do reagente ou abaixo do produto, ela é cancelada. Então, a energia que importa é essa variação de energia que é o ΔH, tá certo? Então, como a entalpia é uma função de estado, só importa a minha energia inicial e a minha energia final. A dos intermediários, elas vão se cancelando, que é o que a gente vai ver aqui, ok? Então, imagina aqui que eu tenho os reagentes, tá? A energia ela cresce aqui para cima, ó, que é entalpia. A energia ela cresce para cima. Então, imagina que eu, para sair do reagente e chegar nesse intermediário 1, eu precisei absorver essa quantidade de energia. Só que, quando esse intermediário 1 vai se transformar nesse intermediário 2, ele perdeu essa mesma quantidade de energia, que é o que eu procurei mostrar aqui. Então, a hora que ele ganhou isso, para virar o intermediário 1, só que ele perdeu essa mesma quantidade para chegar no intermediário 2, então, essa parte de energia ela se cancelou, porque se aqui eu subi 10 e aqui eu abaixei 10, então essa parte se cancela. Aí eu cheguei aqui no intermediário 2. Então eu vim descendo, eu vim liberando energia, cheguei aqui no intermediário 2. Aí, para o intermediário 2 virar produto, ele absorveu mais uma quantidade de energia. Então a mesma quantidade que ele liberou nessa etapa, ele absorveu nessa etapa. Então, novamente, se aqui foi menos 30, aqui foi mais 30. Então, essa parte aqui também se cancela. E aí, qual que é a energia líquida que eu vou ter? A energia líquida é apenas a diferença entre o reagente e o produto. Então, como a gente está falando de entalpia, então essa daqui é a minha variação de entalpia. Tá? E como o produto está abaixo do reagente, a energia do produto está abaixo do reagente, essa daqui é um exemplo de uma reação que vai ser exotérmica, ela está liberando calor. Tá? Embora tenha etapas que ela absorveu energia, mas também teve etapas em que ela liberou essa energia. Então, elas acabam se cancelando. Tá certo? Então, é por isso que na lei de Hess a gente pode cancelar esses intermediários. Porque, montando isso aqui em equação, imagina que o reagente vira intermediário 1. Então, eu tenho o meu reagente formando o int 1. Aí, esse int 1, ele vai virar int 2. Então, eu pego esse int 1 e ele vira int 2. Tá? E aí, esse int 2, ele vai virar produto. Então, esse int 2, ele vai virar produto. Tá? E aí, é isso aqui que acaba acontecendo. Ó. Isso aqui que eu ganhei, eu perdi aqui. Então, o intermediário 1, ele é produto aqui, ele é reagente aqui. Então, a mesma quantidade de energia aqui, que ele consumiu, aqui ele liberou. Aí eu formei o intermediário 2. Formei o intermediário 2. O intermediário 2, ele é produto do intermediário 1. Só que, para formar o produto, o intermediário 2 é o reagente. Então, o intermediário 2 é o reagente e aqui o meu produto. Então, como nessa etapa o intermediário 1 é reagente e o intermediário 2 é produto, que é o que aconteceu aqui, para você depois transformar o produto, a partir do intermediário 2, ele é o reagente. Então, esse cara reage para formar o produto. Então, nessa etapa ele é produto, nessa etapa ele é reagente. Então, qual que é a equação global? É apenas o reagente dando produto. Então, é isso que a gente está fazendo na lei de Hess. Por isso que é possível fazer isso na lei de Hess. Então, por isso que eu tenho que saber quem que é o meu reagente e quem que é o meu produto. Então, espero que tenha ficado claro que essa quantidade de energia absorvida, ele liberou nessa etapa. A mesma quantidade de energia liberada, ele absorveu nessa etapa. Então, se ele pegou aqui menos 30 e aqui mais 30 cancela com menos 30. Se aqui ele absorveu mais 10 e aqui ele liberou menos 10, então aqui também dá zero. Então, qual que é o líquido de variação de energia? É só a diferença aqui entre o reagente e o produto. Tá?
Então, aí é só eu somar as etapas. Então, por exemplo, aqui não tem espaço aqui, eu vou colocar aqui. Mas imagina que aqui é o ΔH1, aqui é o ΔH2, aqui é o ΔH3 e aqui eu teria um ΔH global. Tá? Então, a soma das etapas vai me dar esse ΔH global. Tá certo? Então, é isso que a gente está fazendo quando a gente está resolvendo um exercício da lei de Hess. Então, uma etapa vai cancelando a outra, que é isso que a gente vai fazer nessa questão. Ok? Então, vindo aqui para o diagrama agora da questão, é isso aqui que nós temos. Então, nós temos aqui algumas sequências de reações com as suas respectivas energias. Tá? Então, ele dá aqui a equação do carbono com hidrogênio, com oxigênio, absorvendo 82,9 kJ por mol de energia, formando benzeno. Aí nós temos aqui mais algumas sequências de equações, onde tem suas respectivas energias de cada etapa, tá? E aí, lembrando que a gente quer partir do benzeno e chegar no CO2 e água. Então, justamente a gente vai calcular essa diferença de energia, essa quantidade de energia para eu sair do benzeno e chegar no CO2 e água. Por isso que eu falei que é importante a gente saber da onde a gente está partindo e saber aonde a gente precisa chegar. Porque todas essas etapas aqui, então, elas vão ser canceladas, porque o que me importa é isso vindo para isso, ok? Que é esse cara aqui. Então, essas etapas aqui, elas vão ser canceladas. E é isso que a gente está fazendo quando a gente faz um exercício de lei de Hess. Então, eu não posso pegar direto e vir daqui para cá, porque quando a gente tem aqui a molécula do benzeno, nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é o benzeno, que é o que está na thumbnail do vídeo. Então, tenho aqui os hidrogênios, cada carbono aqui, cada vértice aqui é um carbono, e cada carbono aqui já está fazendo 3 ligações, então falta um hidrogênio aqui em cada carbono. Então, para esse carbono reagir com o O2 formando mais água, tá? Precisa balancear, mas só para vocês entenderem como que a molécula está sendo montada. Então, para esses caras virarem isso aqui, ligações vão ser quebradas e novas ligações vão ser formadas, tá certo? Então, esse cara não pega direto benzeno mais oxigênio e vira CO2 e água. Ele vai primeiro virar carbono, hidrogênio e oxigênio, depois ele vai virar aqui, vai formar água, então o hidrogênio com o oxigênio vai formar água, tá? Aí esse carbono com esse oxigênio reagem para virar aqui o CO2 e você ter essa quantidade de CO2 e essa quantidade de água. Então é isso que está acontecendo. Então as reações covalentes elas são mais lentas do que as reações iônicas, justamente porque você precisa ter a quebra e formação de ligação e aí isso tem que acontecer. Então, enquanto você não tiver energia para romper essas ligações e deu tempo de que eles se encontrem para formar novos produtos, a reação não acontece. Então, você vai tendo etapas onde isso vai acontecendo. Tá? Agora, quando você pega um composto iônico e reage ele, a reação é muito mais rápida. Por quê? Porque eles apenas, o positivo de um atrai o negativo do outro. O positivo de um atrai o negativo do outro. E a reação é muito mais rápida. Tá? Então, esse cara não se transforma direto nisso aqui. É importante que vocês saibam. Isso vai ocorrendo em etapas. Tá certo? Como a gente estuda isso dentro da cinética química, essa parte de etapas da reação. Tá certo? Então, nós vamos partir da onde? Bom, a gente sabe que esse cara tem que ser o nosso reagente. Dessa forma que está montada aqui, esse cara é o nosso produto. Porque ele está mostrando que esses caras estão virando esse cara aqui. E para nós não é isso que é interessante. Então, se ela tivesse montada desse jeito, numa equação escrita em linha, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que inverter essa equação. Esse cara tem que ser o meu reagente, então, consequentemente, esse cara é o produto. E quando eu inverto a equação, eu inverto esse sinal aqui. Então, o inverso é menos 82,9 kJ, tá certo? Então, nós vamos inverter o sentido dessa setinha, ela vai estar para baixo, e esse valor aqui, ele vai ser invertido, ok? E aí, é isso que nós vamos fazer a seguir. Tá? Então, eu peguei a equação benzeno com oxigênio, ó, que é o contrário do que está aqui. Ó. Porque do jeito que está aqui, ele é um produto. Mas por isso que eu falei que é importante você saber de onde você está partindo e onde você quer chegar. Então, esse cara aqui para nós é o reagente, porque ele fala combustão do benzeno.
Só que do jeito que está montado, ele é produto. Então, é só inverter a equação. E eu não posso esquecer de inverter esse sinal. Ok? Por isso que vai ficar menos 82,9. Menos 82,9. Copiei aquelas duas equações. Tá? O que eu posso fazer aqui que eu estou vendo? Se eu tenho 15,2 oxigênios aqui como reagente e também como produto, eu posso cancelar eles. Tá certo? Então, vai sobrar quem para nós? Vai sobrar apenas agora o benzeno, 6 de carbono e 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Certo? Então, ó, os 6 carboninhos aqui, os 6 hidrogênios aqui. Então, aqui eu estou formando gás hidrogênio. Tá? E aí, vamos para a etapa posterior. Bom, então agora a gente sabe que isso aqui foi invertido, esse sinal foi invertido. Tá? Agora nós estamos no sentido correto. Agora esse cara para mim é reagente e isso aqui é produto. Só que como esse cara é produto, eu vou ter que cancelar termos aqui, porque na equação global, lembra que é 6 de CO2 mais 3 de água. Não aparece carbono nessa equação, não aparece hidrogênio nessa equação. Então esses caras vão ter que ser cancelados. Então a gente vai precisar cancelar esses hidrogênios que estão como produto. Então nós vamos ter que usar outras equações que tenham hidrogênios na parte dos reagentes. Porque aí, se eu tenho hidrogênio na parte dos produtos, eu preciso de hidrogênio na parte dos reagentes para eu poder cancelá-los, ok? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então nós vamos pegar, como a gente tem a energia dessa etapa, então vamos pegar esse cara como reagente, vamos pegar esse cara como produto, e aí a gente está chegando próximo do que a gente quer. E aí o valor dessa energia é menos 725,4 kJ. Tá? Então, ó, peguei aquela equação, coloquei aqui, tá certo? Aí, ó, menos 725,4 kJ. E aí eu posso ir cancelando alguns termos, ó. Eu tenho 6 carbonos aqui, eu tenho 6 carbonos aqui. Eu tenho 6 oxigênios aqui, 6 oxigênios aqui. Então, se a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai, eu posso cancelar, tá? Podia ter cancelado com esses 6 carbonos aqui? Poderia. Em vez de cancelar aqui, eu poderia ter cancelado esse aqui em vez desse aqui, tá? Mas vou cancelar esse aqui. Em alguma outra etapa, esse cara vai ter que sumir. Porque lembra que a gente parte do benzeno e o oxigênio, formando CO2 e água. Então, não tem hidrogênio, então ele vai ser cancelado em algum momento, tá? E tem aqui esse carbono, que também vai ser cancelado em algum momento. Então, ó, aqui eu tenho 3 hidrogênios como reagente, e aqui eu tenho 3 hidrogênios como produto. Então, eu também vou poder cancelar já esses hidrogênios nessa etapa, ok? Então, cancelei primeiro aqui, ó, tudo da mesma equação eu cancelei, mas como eu falei, em vez de ter cancelado esse, eu podia ter cancelado esse? Poderia, isso não importa. Ainda agora, eu posso cancelar esses 3 hidrogênios com esses 3 hidrogênios. Ok? E aí, quem que vai me sobrar? Vai me sobrar 3 sobre 2 oxigênios e 3 moléculas de água. Ok? Então, é isso que a gente tem até agora. E aí, voltando lá para o diagrama novamente, para fazer a última etapa. Aí agora, então nós já fizemos essa etapa, ó. Já fizemos essa etapa. Já fizemos, ó, apareceu em amarelinho, já fizemos essa etapa. Agora vamos para a última etapa, onde esse cara é produto. Tá? Então, aqui ó, a gente já está tudo certinho. Esse cara sendo produto, esse cara é o meu reagente, esse cara é o meu produto. E essa etapa libera menos 2.361 kJ. Tá certo? Então, nós vamos copiar isso aqui como reagente, isso aqui como produto. E aí, a gente vai vir para cá, e aí a gente vai obter o que a gente precisa. Porque aí eu posso agora cancelar esses 6 carbonos com esses 6 carbonos. Posso cancelar aqui essas 3 águas com qualquer uma dessas 3 águas, tá? Para ficar aqui bonitinho já o CO2 e a água, vou cancelar essa água com essa água aqui, tá? Então, ó, esses 6 carbonos cancelaram com esse. Essas 3 águas cancelaram com essa. Olha o nosso produto aqui que a gente tinha que obter. E ele aqui. E olha o nosso reagente que a gente tinha que obter aqui. E aqui estão os oxigênios. Ok? Só que lembra que era 15 sobre 2 oxigênios. Tá? Então, será que isso aqui está certo? Então, vamos confirmar. Então, aqui eu tenho 3 sobre 2. Por que eu não posso cancelar os oxigênios aqui? Porque eles estão do mesmo lado. Então, se tivessem lados opostos, eu cancelo. Se está em lado oposto, eu cancelo. Se está do mesmo lado o mesmo reagente, eu somo as duas quantidades. Então, eu tenho 3 sobre 2 mais 6. Então, eu estou somando a quantidade de reagentes que tem aqui do lado dos meus reagentes. Então, é uma soma de frações. Então, posso tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Aí, o mínimo aqui é 2. Aí é só fazer a continha. 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3. Mais 2 dividido por 1, 2, vezes 6, 12.
Isso aqui vai me dar 15 sobre 2, que é justamente o que a gente tinha na equação inicial, através do balanceamento, tá certo? Então, tá tudo certinho que a gente fez. Então, vindo para cá, quem que sobrou? O benzeno que tinha que sobrar. Já mostrei para vocês que isso aqui dá 15 sobre 2, e sobrou aqui o CO2 e água na quantidade que a gente precisava, ok? Então, ó, sobrou o benzeno, essa quantidade de oxigênio, o CO2 e a água. Como aqui todos os valores são negativos, é só somar. Então, somando esse valor com esse valor com esse valor, vai dar um valor bem negativo, que é o que ele diz no enunciado. Libera uma grande quantidade de energia à combustão do benzeno, por isso que ele é adicionada à gasolina. Tá certo? Então, isso aqui vai me dar menos 3.169,3 kJ. Certo? Então, essa daqui é a resposta da questão. Ok? Então, ó, nós somamos isso com isso com isso e obtivemos tudo isso aqui. Ó. Essa diferença total é isso aqui. É a soma das etapas, que é o que eu mostrei ali. Né? Então, na lei de Hess, você subiu, aí depois você desceu. Então, imagina que você partiu aqui do reagente. Então, você subiu, aí você desceu. Aí, você veio para cá, aí você parou no produto aqui. Então, essa mesma quantidade que você ganhou, você perdeu. Então, cancela. Essa mesma quantidade que você liberou, você absorveu. Então, cancela. Quanto que é o meu líquido aqui? O meu líquido é essa. Então, as etapas elas vão se cancelando. Tá certo? Então, por isso que eu falei que era importantíssimo, tá? Quando você for fazer uma questão da lei de Hess, ele não te dá a equação que ele quer chegar, mas ele vai te dar a informação em qual que é. E aí você tem que saber da onde você está partindo para onde você quer chegar. E é por isso que é importante você saber balancear a equação. Okay? Porque aqui já estava balanceada todas as etapas bonitinho. Tem, na maioria dos casos, ele não coloca já balanceado. Tá? Então você tem que balancear. E quando você balanceia, você tem que multiplicar também o valor da energia pelo mesmo fator. Então, se você precisou multiplicar uma equação por 3, você vai multiplicar o valor da energia por 3. Se você precisou dividir os coeficientes por 2, você divide o valor da energia por 2. Então, aqui isso é importantíssimo para que você consiga resolver exercícios da lei de Hess. Tá certo? Então, vindo aqui para as alternativas, nós vemos aqui que o valor da energia é menos 3.169,3 kJ por mol de benzeno. Ok? Então, aqui tá certinho. Beleza? Então, uma questãozinha bem interessante sobre a lei de Hess, não é aquele padrão típico de dar uma sequência de equações e você inverte, você multiplica pelo fator a equação para poder cancelar termos, tem que multiplicar a energia junto, tá? Esse daqui é através de um diagrama. Essa questão não era difícil, tá? Mas você tinha que prestar atenção e você tinha que ter um entendimento do que é a lei de Hess. Então, se você enxergasse aqui que você tem que partir disso e chegar nisso, você nem precisava fazer todas aquelas etapas. Você só tinha que lembrar que aqui você vai estar descendo em vez de subir. Aí, como já está balanceada, ó, você já sabe que você vai sair disso e chegar em 6 de CO2, que já está justamente balanceado na forma que você precisa. Então, era só você pegar aqui e aí sim somar essas etapas. Você não precisava nem fazer aquele passo a passo se você enxergou isso. Então, se você já sabe que esse cara aqui é o seu reagente e esse cara é o seu produto, e ela já está na forma de 6 CO2 e 3 águas, então é só você somar essa etapa com essa etapa e com essa etapa que você já chegava na resposta. Só que você tem que entender o que é a lei de Hess para conseguir fazer isso, ok? Então, dava para fazer direto essa questão aqui, não precisava fazer as etapas, mas você tem que fazer questões para entender como funciona essa lei de Hess, e aí você vai ter a ideia de que aí sim é só você somar essas etapas aqui, como são todas exotérmicas, você obtém aqui o valor da sua energia total, que vai ser a soma dessas 3 etapas, tá certo? Então, essa questãozinha, os alunos meus fizeram aí durante um simulado, o Enem, tá? E alguns tiveram dificuldade em fazer, não enxergaram algumas coisas que ocorriam aqui, e aí acabaram não acertando tanto essa questãozinha de lei de Hess, embora nas outras tenham andado bem. Essa da lei de Hess, aí, foi uma das questões que tiveram aí maior porcentagem de erros, por isso que eu resolvi trazer ela aqui para o canal, para que todos tenham acesso a esse tipo de resolução, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam interessante ou não, se entenderam essa questão ou não, e
Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!